Uma menina humilde salva um milionário da morte após um grave acidente, sem imaginar que esse ato mudaria sua vida para sempre. Ela enfrentou julgamentos, superou desafios e provou seu valor. Juntos enfrentaram o preconceito e, no fim, o amor venceu. E agora, eles são uma família e nada pode separá-los. Prepare-se para uma história emocionante, cheia de reviravoltas e um final inesquecível. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. O calor do asfalto subia em ondas. O cheiro de fumaça misturado com gasolina pairava no ar. Gritos, frenesi, sirenes ao fundo. E no meio de tudo isso, Mônica, com o coração disparado, as mãos tremendo, observava o carro em chamas. O carro que, segundos antes, poderia ter sido o túmulo de Felipe Barreto. Mas ela não deixou. Ela não podia deixar. Mônica já estava acostumada com aquela rotina. Todo dia, antes mesmo do sol nascer completamente, ela se levantava, ajeitava os cabelos rapidamente, vestia a mesma calça jeans surrada e a blusa simples, pegava sua sacola de balas e ia para o semáforo. Era ali, no cruzamento movimentado da cidade, que ela passava horas oferecendo balas para os motoristas. Alguns compravam por pena, outros por costume, e alguns ignoravam completamente sua existência. Mas Mônica não se deixava abater. Com um sorriso sempre pronto e um olhar esperançoso, ela seguia firme. "Moço, aceita uma balinha para adoçar o dia?", dizia ela com a voz animada, mesmo quando o cansaço apertava. Entre buzinas e motores roncando, Mônica seguia com sua missão. Mas naquele dia, algo diferente estava para acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. O som veio do nada. Um barulho ensurdecedor de pneus derrapando, metal arranhando o asfalto. Mônica girou o corpo rapidamente e viu. Um carro desgovernado vinha em alta velocidade. As pessoas gritavam, tentando sair da frente. Mas dentro do veículo, um homem lutava para controlar o volante, os olhos arregalados de puro desespero. Felipe Barreto. Jovem empresário, dono de uma rede de lojas de luxo. Um homem que sempre teve tudo o que quis na vida. Mas, naquele momento, nada disso importava. Ele estava preso dentro de um carro que girava sem controle, indo direto para o poste de iluminação. O impacto foi brutal. O metal retorcido gritou em resposta à batida. O vidro estilhaçado voou em todas as direções. O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo antes dos gritos recomeçarem. Mônica ficou paralisada. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o som em seus ouvidos. A fumaça começou a sair do capô do carro, aumentando rapidamente. As pessoas ao redor pareciam congeladas, assistindo a cena como se fosse um pesadelo ao vivo. Mas Mônica não podia assistir. Ela tinha que agir. Sem pensar duas vezes, ela largou sua sacola de balas no chão e correu. "Não, não chega perto! Esse carro pode explodir!", alguém gritou tentando impedi-la. Mas Mônica não ouviu. Ou talvez tenha ouvido, mas não se importou. Seu coração dizia para correr, para salvar aquele homem. Os segundos pareciam se arrastar enquanto ela se aproximava do carro. O cheiro de gasolina enchia suas narinas e o calor do motor fervente fazia sua pele arder. Felipe estava desacordado, preso pelo cinto de segurança, com um corte profundo na testa. "Ei, moço! Moço, acorda! Você me escuta?", Mônica gritou, batendo levemente no rosto dele. Nada. Ela puxou a porta com toda a força que tinha, mas estava emperrada. Tentou mais uma vez, sentindo o suor escorrer por sua testa. O carro começava a estalar, pequenos estalos que indicavam que não havia tempo a perder. Foi quando ela viu um canivete no chão, provavelmente caído do porta-luvas. Sem hesitar, pegou-o e cortou o cinto de segurança. O corpo de Felipe tombou para a frente e Mônica o agarrou, sentindo o peso dele quase derrubá-la. "Aguenta firme, cara.
Você não vai morrer aqui, murmurou com os braços tremendo de esforço. Ela puxou Felipe para fora do carro, centímetro por centímetro, arrastando-o pelo asfalto áspero. Seus pulmões ardiam pela fumaça, suas pernas tremiam, mas ela não parou. Foi então que aconteceu. Um estalo mais alto, um chiado. E então, bum! O carro explodiu com uma força avassaladora. As chamas se ergueram como um monstro furioso, engolindo o veículo por completo. Mônica se jogou no chão com Felipe, protegendo-o do impacto. A onda de calor queimou sua pele e o som da explosão a ensurdeceu por alguns segundos. O coração dela martelava tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Ela salvou aquele homem. Ela salvou uma vida. Mas antes que pudesse sequer entender o que havia feito, as sirenes começaram a ecoar pela rua. Ambulâncias, polícia, bombeiros. Em questão de segundos, o local virou um caos organizado. Profissionais corriam de um lado para o outro, apagando o incêndio, verificando Felipe, tentando entender o que tinha acontecido. E no meio disso tudo, Mônica se afastou. Seu coração ainda batia rápido, suas mãos ainda tremiam. Mas ninguém notou. Ela olhou para Felipe uma última vez. Ele estava sendo colocado na maca, ainda desacordado, mas vivo. Mônica sabia que, se ficasse ali, alguém iria querer saber quem ela era. Alguém iria tentar agradecê-la, perguntar seu nome, contar sua história. E ela não queria isso. Com um último olhar para a cena, virou-se e sumiu na multidão. Felipe foi levado para o hospital inconsciente. Seu carro era apenas uma carcaça de metal retorcido. Nos dias seguintes, os jornais falariam sobre o empresário que sobreviveu a um acidente horrível. Mas ninguém saberia da garota que arriscou a vida para salvá-lo. Ela não apareceu em lugar nenhum. Ela não procurou reconhecimento. E para Felipe, a única coisa que restou foi um grande mistério. Quem era a mulher que o salvou? E por que ela sumiu sem deixar rastros? O silêncio parecia ensurdecedor. Felipe sentia o peso do próprio corpo sobre o colchão macio da cama de hospital. A cabeça latejava e um zumbido insistente preenchia seus ouvidos. Ele tentou abrir os olhos, mas a claridade da lâmpada acima da cama o fez cerrá-los novamente. O cheiro forte de remédios e álcool invadia suas narinas, despertando memórias confusas. O que tinha acontecido? Lentamente, ele se obrigou a abrir os olhos de novo. A vista embaçada foi tomando forma e ele percebeu os fios conectados ao seu braço, os monitores apitando ao seu lado, a máscara de oxigênio que cobria parte de seu rosto. Senhor Barreto, consegue me ouvir? A voz veio de perto. Ele virou a cabeça devagar e encontrou um médico ao seu lado, observando-o atentamente. Felipe tentou falar, mas a garganta estava seca. Tossiu, sentindo uma dor incômoda no peito. Onde estou? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. No hospital. Você sofreu um acidente de carro muito grave. As palavras do médico fizeram um arrepio subir por sua espinha. Acidente? Ele tentou se lembrar, mas sua mente parecia vazia. A última coisa que recordava era estar dirigindo. Depois, nada. Foi então que uma nova voz ecoou pelo quarto. Felipe! Cara, que bom que você acordou! Ele virou o rosto e encontrou Lucas, seu assessor e amigo, parado ao lado da cama com um olhar visivelmente aliviado. Você não faz ideia do que aconteceu, meu irmão. Você renasceu. Felipe franziu a testa. A expressão de Lucas era séria, quase incrédula. Teve uma explosão, cara. O seu carro pegou fogo segundos depois do acidente. Se não fosse por aquela garota, você não estaria aqui agora. Felipe arregalou os olhos. Garota? Sim, uma garota te salvou. Ela te tirou do carro antes da explosão. O choque tomou conta dele. Uma estranha tinha arriscado a própria vida para salvá-lo? Quem? Quem era ela? Lucas desviou o olhar hesitante. Ninguém sabe.
Ela desapareceu logo depois do resgate. Só sabemos que é uma vendedora de balas que trabalha no semáforo. Felipe sentiu o coração acelerar. Alguém que ele nunca viu antes, alguém que não devia nada a ele, tinha feito algo que ninguém mais teria coragem de fazer. E agora, essa pessoa era um mistério. Mas ele não deixaria isso assim. Lucas, eu preciso encontrá-la. Felipe não conseguiu descansar depois disso. Mesmo ainda fraco, mesmo com dores, sua mente não parava. A imagem que ele tentava montar em sua cabeça era confusa. Uma garota, alguém simples, humilde, estendendo a mão e arrastando-o para fora do inferno. Ele não conseguia visualizar seu rosto, não sabia como agradecer. Lucas, percebendo a inquietação do amigo, começou a agir. Vou atrás dela, Felipe. Pode deixar. Vamos descobrir quem é essa garota. O assessor passou os dias seguintes investigando o semáforo onde o acidente aconteceu. Falou com comerciantes, moradores, vendedores ambulantes. A menina das balas? Sim, eu já vi ela aqui. Ela é batalhadora, sempre está nesse ponto vendendo. Mas depois daquele dia, sumiu. Mônica? Acho que esse é o nome dela. Ela mora longe, num bairro mais afastado. Mas não sei dizer onde exatamente. Aos poucos, Lucas foi juntando as peças. Ele descobriu que a garota tinha uma vida difícil, mas era querida por quem a conhecia, trabalhava sem descanso, nunca pedia nada a ninguém, e mesmo assim, arriscou tudo para salvar um estranho. Quando contou tudo isso a Felipe, o empresário ficou em silêncio por um longo tempo. Uma menina sem nada havia dado a ele a coisa mais preciosa, a vida. Eu preciso encontrá-la, Lucas. Já estamos perto, cara. Só preciso de mais um tempo. Mas Felipe não queria esperar. Enquanto isso, a história do acidente se espalhava. Os jornais e redes sociais transformaram Felipe Barreto em um símbolo de sobrevivência. Empresário famoso renasce após acidente impressionante. Milagre? Felipe Barreto escapa da morte por um fio. Mas ele não se importava com a fama. Ele não queria os holofotes voltados para si. Tudo o que queria era encontrar sua salvadora. E, no fundo, algo dentro dele começou a mudar. A vida que levava antes parecia vazia agora. Ele sempre correu atrás de dinheiro, status, poder. Mas e daí? Uma simples vendedora de balas o salvou sem pensar duas vezes. E ele nunca tinha feito nada tão grandioso por ninguém. Preciso ser alguém melhor, Lucas. Eu estava vivendo de um jeito errado. Essa garota me fez perceber isso sem nem saber. Lucas sorriu. Talvez seja o destino, Felipe. Foi então que a pista final apareceu. Lucas, em uma última tentativa, conversou com um comerciante de um bairro afastado. Mônica? Ah, conheço sim. A menina mora aqui perto. Foi como achar uma agulha no palheiro. Lucas anotou o endereço e correu para contar a Felipe. Encontramos ela. Felipe sentiu seu coração disparar. Onde? Lucas entregou o papel com o endereço. Felipe olhou para aquele pedaço de papel como se segurasse a resposta para tudo. Ele não sabia como seria o encontro. Não sabia se ela o aceitaria. Mas tinha certeza de uma coisa. Ele precisava conhecê-la. E, de alguma forma, queria mudar a vida dela da mesma forma que ela mudou a dele. Mesmo que ela não quisesse ser encontrada. Felipe segurava o volante com força, sentindo as mãos suarem enquanto dirigia pelas ruas estreitas do bairro humilde onde a garota morava. Nunca em sua vida havia pisado naquele lado da cidade. O caminho era completamente diferente do que estava acostumado. Casas pequenas, ruas esburacadas, crianças correndo descalças, vendedores ambulantes chamando clientes com suas vozes arrastadas pelo calor da tarde. Cada detalhe destoava do luxo e do conforto em que cresceu. Mas naquele momento, nada disso importava. Tudo que ele queria era ver de perto a menina que havia mudado sua vida de forma tão avassaladora.
O carro deslizou devagar até parar em frente a uma casa simples de alvenaria, com paredes desbotadas pelo tempo e um portão de ferro enferrujado que rangeu levemente com a brisa. Felipe permaneceu ali por alguns segundos, respirando fundo, tentando acalmar a ansiedade que pulsava em seu peito. Ele não sabia como seria recebido. Não sabia se a garota aceitaria sua visita ou se simplesmente viraria as costas. Mas já era tarde para recuar. Mônica surgiu na porta de casa carregando um balde de roupas molhadas, seus cabelos presos de qualquer jeito, as mãos ainda úmidas do sabão. Ao notar o carro importado estacionado ali, franziu o senho, desconfiada. Não era comum aquele tipo de veículo aparecer por ali. Seus olhos varreram a lataria brilhante até se fixarem no homem que saía do carro, ajeitando a camisa e respirando fundo antes de caminhar até o portão. Foi então que ela reconheceu o rosto dele. Seu coração deu um salto no peito. Aquele era o homem que havia salvado. A lembrança da noite do acidente invadiu sua mente com força. O cheiro de gasolina, o calor do fogo, o peso do corpo dele sobre seus braços trêmulos. Mônica não esperava vê-lo novamente. Na verdade, parte dela torcia para que nunca acontecesse. Felipe, por sua vez, não conseguia desviar os olhos da garota. Pela primeira vez, via de perto a pessoa que lhe deu uma segunda chance de viver. Sem saber exatamente como começar, abriu um sorriso discreto, mas genuíno, e deu um passo à frente. Mônica continuou parada, sem saber o que fazer. Não esperava reconhecimento, muito menos gratidão. Salvá-lo foi um instinto, algo que simplesmente aconteceu sem que pensasse em consequências. E agora, ali estava ele, em sua porta, trazendo consigo um mundo totalmente diferente do dela. Felipe percebeu a hesitação e, com um tom de voz mais suave do que o habitual, se apresentou, mesmo sabendo que ela já sabia quem ele era. Mônica apertou os lábios e assentiu, sem demonstrar muita reação. Para ela, aquele encontro era desconfortável. Não queria que pensasse que agiu esperando algo em troca. Quando ele finalmente agradeceu, o fez com sinceridade, deixando de lado toda a formalidade que costumava carregar. Disse que ela tinha dado a ele a maior dádiva possível, a chance de continuar vivo. Mas, para sua surpresa, Mônica apenas balançou a cabeça e respondeu que qualquer pessoa teria feito o mesmo. Felipe discordava. Ele sabia que, na maioria das vezes, as pessoas hesitam, têm medo, se afastam diante do perigo. Mas aquela garota não pensou duas vezes. Queria recompensá-la. De alguma forma, queria devolver o bem que recebeu. Mas Mônica recusou antes mesmo que ele terminasse a frase. Disse que não queria dinheiro, nem favores, nem reconhecimento. Para ela, o que fez foi apenas o certo. E nada mais. Felipe olhou ao redor, absorvendo a realidade dela. A casa era pequena, mas bem cuidada. A tinta desbotada e as rachaduras nas paredes denunciavam o tempo e a falta de recursos, mas tudo era limpo e organizado. Crianças brincavam no quintal ao lado e um rádio antigo tocava uma música baixa dentro da casa. Havia uma simplicidade ali que, de alguma forma, o tocava de maneira inesperada. Ele percebeu que Mônica carregava o peso da sobrevivência nos ombros. Era jovem, mas seus olhos refletiam anos de luta. Aquilo o incomodou de um jeito que não soube explicar. Pela primeira vez, sentiu que sua fortuna e seu poder não significavam nada diante da dignidade daquela garota. Ainda assim, insistiu. Disse que queria ajudá-la, que poderia oferecer algo melhor para ela e sua família. Mônica cruzou os braços e ergueu o queixo, mantendo a postura firme. Não queria caridade, não queria se sentir como alguém que precisava ser resgatada. Aquele momento despertou algo novo em Felipe. Ele sempre acreditou que dinheiro era a resposta para tudo.
Mas ali, diante daquela garota que não queria nada além do que já tinha, percebeu que talvez existissem valores que ele jamais entenderia completamente. Mônica, por outro lado, observava Felipe com atenção. Ele não parecia o homem dos jornais, nem o empresário distante que ela imaginava. Havia algo de diferente nele, um olhar mais humano, uma expressão sincera, mas, mesmo assim, manteve-se afastada. Seu mundo e o dele eram distantes demais. Felipe, percebendo que palavras não a convenceriam, mudou a abordagem. Em vez de falar sobre dinheiro ou favores, perguntou sobre sua vida. Quis saber sobre o trabalho, sobre os dias no semáforo, sobre o que a fazia sorrir. Aos poucos, Mônica foi relaxando, contando pequenas partes de sua rotina. Felipe ouviu cada palavra com atenção, absorvendo uma realidade que nunca tinha conhecido. Descobriu que ela acordava antes do sol nascer para conseguir um bom lugar no sinal, que aprendia a ler sozinha com livros que encontrava pelo bairro, que sonhava com um futuro melhor, mas não sabia por onde começar. E então, sem perceber, um novo sentimento começou a crescer dentro dele. Mônica não era apenas uma garota que salvou sua vida. Ela era forte, determinada, carregava o peso de um mundo difícil sem perder a dignidade. Felipe sentiu uma admiração crescente, algo que o fazia querer conhecer mais sobre ela. Foi por isso que, sem pensar muito, fez um convite inesperado. Disse que gostaria de levá-la para conhecer um lugar diferente, que queria mostrar algo que talvez pudesse interessá-la. Mônica franziu o senho, desconfiada. Perguntou o motivo, e Felipe apenas sorriu, dizendo que queria agradecer do jeito dele. Ela hesitou. Nunca havia sido convidada para nada assim. Seu instinto dizia para recusar, mas algo na forma como Felipe olhava para ela a fez repensar. No fundo, uma parte dela também estava curiosa sobre ele. Depois de alguns segundos de silêncio, respirou fundo e, contra todas as suas certezas, aceitou o convite. Felipe sorriu, sentindo que aquele era apenas o começo. O ronco suave do motor do carro de Felipe era o único som que preenchia o silêncio entre ele e Mônica. A menina olhava pela janela, observando a cidade de uma forma diferente daquela a que estava acostumada. Antes, tudo que via eram semáforos, calçadas lotadas e os rostos cansados dos motoristas que passavam apressados. Agora, Felipe a levava por ruas que ela nunca tinha percorrido, lugares que apenas conhecia de ouvir falar. Ela não sabia ao certo por que havia aceitado o convite. Seu instinto dizia que aquele mundo não era para ela, que talvez estivesse se deixando levar por uma curiosidade perigosa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Felipe que a fazia baixar a guarda. Ele não parecia agir por pena ou caridade. Era como se, de alguma forma, precisasse daquele momento tanto quanto ela. O carro parou em frente a um prédio imponente, com colunas de mármore, e uma fachada que parecia pertencer a um outro tempo. Felipe saiu primeiro e abriu a porta para Mônica, que hesitou antes de pisar na calçada. "Onde estamos?" perguntou, olhando para o alto, tentando decifrar aquele lugar. "No museu mais famoso da cidade. Quero te mostrar algo." Mônica franziu a testa. Nunca tinha entrado em um museu antes. Para ela, isso era coisa de gente rica, algo distante de sua realidade. Mas, ao passar pela entrada e ver as primeiras pinturas gigantes nas paredes, algo dentro dela mudou. Os olhos da menina brilhavam enquanto caminhava lentamente entre as obras de arte. Cada quadro, cada escultura, cada peça parecia carregar uma história que ela queria desvendar. Felipe a observava em silêncio, fascinado pela forma como Mônica reagia a tudo. Para ele, museus eram apenas lugares bonitos onde milionários ostentavam cultura. Mas, para ela, aquilo era uma descoberta, um novo mundo. A visita se estendeu por horas. Mônica fazia perguntas, queria entender os significados por trás das pinturas, das formas, das cores. Felipe se surpreendeu com o entusiasmo dela.
Havia um brilho raro em seus olhos, como se estivesse vendo a vida sob uma nova perspectiva. Naquele momento, ele soube que queria mostrar mais. Nos dias seguintes, levou a menina para conhecer outros lugares que ela nunca imaginou visitar. Parques, teatros, livrarias imensas, com corredores que pareciam não ter fim. A cada novo destino, a mesma expressão de encantamento. Mônica não tentava esconder a alegria de descobrir o mundo. Ela se apaixonou pela música ao vivo que ecoava no teatro, pelo cheiro das páginas antigas dos livros, pela grandiosidade dos monumentos que antes só via em fotos. Em uma apresentação de orquestra, seus olhos se encheram de lágrimas sem que percebesse. Nunca havia ouvido algo tão bonito. Felipe sentia uma satisfação inesperada ao vê-la assim. Era como se estivesse revivendo algo dentro de si, algo que nem sabia que havia perdido, mas ele queria ir além. Foi então que teve uma ideia. Organizou uma viagem para Mônica e sua família. Queria que ela conhecesse mais do mundo, que visse a vida além das ruas movimentadas onde vendia suas balas. A princípio, Mônica hesitou. Não queria aceitar nada que parecesse um favor ou um presente caro demais. Mas Felipe foi insistente. Disse que não era caridade, que era apenas uma experiência que ela merecia ter. Depois de muito pensar, ela cedeu. E pela primeira vez, pisou na areia branca de uma praia paradisíaca. O mar se estendia diante dela, azul e calmo, algo que só havia visto em cartões postais. Mônica tirou os chinelos devagar e sentiu a areia quente sob seus pés. O vento bagunçou seus cabelos enquanto ela fechava os olhos, absorvendo aquela sensação nova. Felipe, a alguns passos de distância, observava. Ele já tinha viajado para dezenas de lugares, mas nunca havia visto alguém apreciar algo tão simples de forma tão intensa. A viagem foi inesquecível. Ele os levou para conhecer montanhas majestosas, cachoeiras escondidas, cidades históricas cheias de segredos. Cada dia era uma nova descoberta para Mônica, e Felipe se sentia cada vez mais envolvido naquele universo que estava criando ao lado dela. A relação entre os dois se fortaleceu. Mônica passou a confiar mais em Felipe, a dividir seus pensamentos com ele. Durante longas conversas sob o céu estrelado, falaram sobre sonhos, medos, esperanças. Ele a ouvia com atenção, sem julgamentos, apenas interessado no que ela tinha a dizer. Aos poucos, Mônica percebeu que Felipe não era apenas o empresário rico que ela imaginava. Ele era alguém que também carregava incertezas, que buscava sentido para sua própria vida. E sem perceber, ele se tornou seu confidente. Do outro lado dessa história, Denise, a mãe de Mônica, acompanhava tudo com um misto de emoções. Ver sua filha tão feliz, tão curiosa e cheia de vida, era algo que não tinha preço. Ela sabia que sem Felipe nada disso teria sido possível. No começo, temia que toda essa atenção fosse passageira, que um dia ele simplesmente desaparecesse, levando consigo tudo que trouxera. Mas, conforme o tempo passava, Denise começou a enxergar algo mais em Felipe. Ele não era apenas um homem rico, oferecendo experiências luxuosas. Ele se importava de verdade, e isso mexeu com ela. Denise tentava ignorar a forma como seu coração acelerava sempre que Felipe sorria para ela. Não queria confundir gratidão com algo mais, mas era difícil não notar como ele era diferente dos outros homens que conheceu na vida. Gentil, educado, sempre atencioso. Ele não olhava para ela com superioridade, mas com respeito. Esse sentimento começou a crescer, e com ele veio o medo. Denise sabia que sua filha e Felipe estavam criando laços fortes. Se algo acontecesse entre ela e ele, poderia estragar tudo. Por isso, sufocou qualquer emoção que ameaçava surgir. Enquanto Mônica sonhava com novas descobertas e Felipe se sentia mais vivo do que nunca, Denise travava uma batalha silenciosa dentro de si.
E no meio de tudo isso, em uma das viagens, Mônica confessou um desejo que até então guardava apenas para si. Disse que queria conhecer a Europa. Felipe sorriu ao ouvir aquilo e prometeu que assim que ela terminasse os estudos, ele a levaria. Era uma promessa que mudaria tudo. Felipe nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado. O homem, acostumado a decisões estratégicas, a números, a contratos milionários, agora se via perdido em um labirinto de sentimentos que não conseguia controlar. Tudo começou como um simples gesto de gratidão. Ele queria retribuir o que Mônica fez por ele. Mas no meio desse caminho, algo aconteceu. Ele encontrou algo que não esperava. No começo, ele não soube nomear aquilo. Sempre foi um homem racional, alguém que analisava cada detalhe antes de tomar qualquer decisão. Mas agora, diante daquela realidade tão diferente da sua, descobria que não poderia prever tudo. Principalmente o que sentia quando estava perto de Denise. Era estranho. Ele nunca havia pensado nela dessa forma. Desde o primeiro dia em que pisou naquela casa simples, o que sentiu foi respeito e gratidão. Denise era forte, uma mulher que enfrentava a vida sem medo, que criava a filha com dignidade, mesmo diante de tantas dificuldades. Mas, com o passar dos dias, os sentimentos começaram a mudar. Ele começou a notar os pequenos detalhes, o jeito como ela prendia o cabelo enquanto cozinhava, como franzia a testa quando estava concentrada em algo, a suavidade na voz quando falava de Mônica. O mais estranho de tudo era que ele se sentia confortável ao lado dela. Com Denise, ele podia ser apenas Felipe, sem máscaras, sem a pressão do empresário de sucesso. As conversas entre os dois fluíam de um jeito natural. E ele passou a se pegar esperando ansiosamente pelos momentos em que podia estar com ela. E foi assim que tudo começou a mudar. Nos dias seguintes às viagens, Felipe e Denise começaram a passar mais tempo juntos. No início, era casual. Uma conversa na cozinha enquanto Mônica estudava. Um café rápido antes de sair. Mas, aos poucos, os diálogos se tornaram mais profundos. Ele falava sobre sua infância, sobre como cresceu cercado de privilégios, mas sempre sentiu que faltava algo. Ela compartilhava as dificuldades de ser mãe solteira, sobre como precisou ser forte quando tudo parecia desabar. Eles descobriram que, apesar de virem de mundos diferentes, carregavam dores parecidas. E foi aí que Felipe percebeu. Ele estava apaixonado. A revelação caiu sobre ele como um choque. Não era algo planejado, não era algo que ele queria, mas era real. Quando olhava para Denise, sentia uma vontade absurda de protegê-la, de fazê-la sorrir. E o pior, ou melhor, de tudo, era que não conseguia mais ignorar esse sentimento. Mas e Denise? Será que sentia o mesmo? Essa dúvida o corroía por dentro. Denise nunca demonstrou nada além de respeito e amizade. Sempre foi cordial, carinhosa, mas nunca deu sinais de que via nele algo além de um amigo. Felipe começou a se questionar se deveria falar. E se estragasse tudo? E se afastasse não apenas Denise, mas também Mônica? Mas o coração não segue regras. E naquela noite, tudo mudaria. Felipe convidou Denise para um jantar. Nada extravagante, apenas um momento tranquilo para conversar. Denise aceitou, sem imaginar o que ele tinha em mente. Ela se arrumou de maneira simples, como sempre fazia. Uma blusa clara, uma saia leve, os cabelos presos de um jeito despreocupado. Mas quando entrou no restaurante e viu Felipe esperando por ela, algo dentro dela balançou. Ele estava diferente. Não era o empresário poderoso, nem o homem distante que ela imaginava no início. Ele a olhava de um jeito que nunca havia olhado antes. O jantar começou com conversas triviais. Mas, conforme a noite avançava, os olhares se tornaram mais intensos. Os silêncios entre as palavras pareciam carregar significados que antes não existiam.
Denise começou a perceber que algo estava diferente, que havia uma tensão no ar que antes não existia. Foi então que Felipe, sem conseguir segurar por mais tempo, respirou fundo e decidiu falar. Denise, eu preciso te dizer uma coisa. O coração dela acelerou. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, hesitante, e continuou. Eu tentei ignorar isso. Acredite, eu tentei, mas não consigo mais. Eu estou apaixonado por você. Denise sentiu o chão sumir sob seus pés. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. O som do restaurante, as vozes ao fundo, as luzes piscando na cidade. Nada importava naquele momento, apenas aquelas palavras. Felipe esperou, nervoso, observando cada expressão dela. Ele nunca havia sentido tanto medo na vida. Não era medo de perder dinheiro, negócios ou status. Era medo de perdê-la. Denise piscou algumas vezes, tentando processar tudo. Ela não podia negar que sentia algo por ele. Por muito tempo, tentou sufocar, ignorar, acreditar que era apenas gratidão. Mas agora, diante daquela confissão, percebeu que havia algo muito maior. Seu coração estava disparado. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Olhou para ele, para os olhos intensos, sinceros, cheios de sentimentos verdadeiros. E sem pensar muito, sussurrou. Eu também sinto o mesmo. Felipe prendeu a respiração. O mundo ao redor parecia ter parado. Ele sorriu, um sorriso de alívio, de felicidade pura. E naquele momento, sem mais hesitação, ele levou a mão até o rosto dela, acariciando sua pele suavemente. Denise fechou os olhos por um segundo, sentindo o toque. E então, aconteceu. O beijo veio de forma natural, como se fosse algo que já estava destinado a acontecer. Foi suave, cheio de emoção, carregado de todas as palavras que não foram ditas antes. Um beijo que selava tudo o que sentiam um pelo outro. Mas o que os dois não esperavam era que naquele instante, Mônica estivesse ali perto, observando tudo. A menina não ficou surpresa. Na verdade, um sorriso se formou em seus lábios. Ela já sabia. Sempre soube. Apenas esperava que eles percebessem isso também. Felipe e Denise se afastaram, rindo levemente, um pouco sem graça por terem sido pegos assim. Mas Mônica apenas balançou a cabeça com um olhar divertido. Já estava na hora, e então, naquela noite, tudo mudou. Felipe e Denise não eram mais apenas dois amigos ligados por uma história de gratidão. Agora eram algo a mais, algo que poderia transformar suas vidas para sempre. O beijo entre Felipe e Denise marcou um antes e um depois na vida dos dois. O que começou como um simples gesto de gratidão evoluiu para algo muito maior, algo que nenhum deles poderia prever. Mas agora, depois daquele momento tão intenso, o que viria a seguir? Felipe sentia um misto de emoções. Por um lado, uma felicidade absurda tomava conta dele. Era como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Mas por outro, a incerteza o atormentava. Denise se permitiria viver esse amor ou tentaria afastá-lo, temendo as consequências? Denise, por sua vez, estava travando uma batalha interna. Ela queria Felipe, isso era inegável. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Sua vida inteira foi marcada por dificuldades. E agora, de repente, um homem como ele surgia, trazendo consigo um sentimento que ela não sabia se poderia confiar. Eles se despediram naquela noite sem promessas, sem certezas, apenas com a intensidade do que sentiram. Mas o destino já tinha planos para eles. Nos dias seguintes, Felipe não conseguia tirar Denise da cabeça. Sempre que pegava o celular, sentia vontade de ligar, de mandar uma mensagem, de vê-la novamente.
Mas temia ser invasivo, forçar algo que ainda estava se construindo. Denise, por outro lado, tentava agir como se nada tivesse acontecido. No fundo, sabia que estava apenas adiando o inevitável. O beijo que trocaram não saía de sua mente, e a forma como Felipe a olhava, como segurava sua mão, fazia com que um calor diferente subisse pelo seu peito. A questão era, ela se permitiria sentir aquilo? Felipe não suportou esperar mais, e no fim daquela semana, apareceu na casa de Denise. Quando ela abriu a porta e o viu ali, seu coração disparou. Ele não precisou dizer nada, apenas a olhou com aquela intensidade que fazia seu estômago revirar. Me diz que você não sentiu nada naquela noite. Me diz que quer que eu vá embora. Se disser isso, eu juro que não volto mais. Denise sentiu um nó na garganta. Ela poderia afastá-lo ali mesmo. Poderia dar meia volta, fechar a porta e fingir que nada aconteceu. Mas não conseguiu, porque no fundo sabia que já havia se entregado. Ela abaixou a cabeça, respirou fundo e quando voltou a encará-lo, seus olhos estavam brilhando. Eu senti, Felipe. Eu senti tudo. Mas isso me assusta. Felipe se aproximou devagar, segurando as mãos dela com firmeza. Eu também tenho medo, Denise. Mas a única coisa que eu sei é que nunca senti algo assim antes. Você não percebe? Desde o primeiro dia em que te conheci, algo dentro de mim mudou. Eu só quero estar com você. Ela fechou os olhos, sentindo a verdade naquelas palavras. E naquele momento, todas as suas barreiras caíram. Felipe a puxou para seus braços e, sem hesitar, ela se entregou a ele mais uma vez. Outro beijo aconteceu, mais intenso, mais profundo, carregado de tudo o que os dois estavam segurando dentro de si. Dessa vez, não havia mais dúvidas. Era amor. Nos dias seguintes, Felipe e Denise viveram algo que nenhum dos dois esperava. Eles passaram a se ver com mais frequência, compartilhando momentos que iam além da paixão. Jantares simples, conversas na varanda, risadas espontâneas. Felipe não queria apenas estar com Denise. Ele queria fazer parte da vida dela, construir algo real. Mas o mundo ao redor não demorou a notar o que estava acontecendo. A notícia de que Felipe Barreto estava se relacionando com uma mulher humilde, mãe solteira, começou a circular entre seus conhecidos e rapidamente chegou até a imprensa. Jornais e programas de fofoca começaram a especular sobre o romance. As redes sociais foram tomadas por comentários. Alguns celebravam a história de amor, enquanto outros atacavam Denise, chamando-a de interesseira. A diferença de idade entre eles também virou assunto. Diziam que Felipe estava se deixando levar por um capricho, que aquilo não duraria. Denise, por sua vez, era julgada por dar um golpe no empresário. Quando viu as manchetes pela primeira vez, Denise sentiu um aperto no peito. Ela sabia que isso aconteceria, mas nada a preparou para ler comentários tão cruéis sobre ela e sua filha. Felipe, ao ver sua reação, se irritou profundamente. Não ligue para isso, Denise. Essas pessoas não sabem nada sobre nós. Mas ela sabia que era mais fácil falar do que fazer. Ela passou a evitar sair de casa, temendo os olhares curiosos. Nos momentos de dúvida, se perguntava se realmente valia a pena enfrentar tudo aquilo. Mas então, ao olhar para Mônica, viu algo que a fez mudar de ideia. A filha estava feliz. Pela primeira vez em anos, Mônica se sentia protegida, amada. Felipe era mais do que o homem que sua mãe amava. Ele estava se tornando uma figura paterna, alguém que a ensinava sobre a vida, que a incentivava a sonhar alto. E foi ali que Denise entendeu. Ela não podia permitir que o medo roubasse aquilo. Ela não podia deixar que o julgamento alheio destruísse o amor que estava florescendo entre eles. E então, ao lado de Felipe, decidiu ignorar tudo e seguir seu coração. O relacionamento dos dois ficou mais forte a cada dia. O tempo passou e as críticas começaram a perder força. As pessoas perceberam que não era um romance passageiro, que não era um jogo de interesses.
era amor. Um amor que nasceu da gratidão, do respeito, da admiração. Felipe, Denise e Mônica se tornaram uma família. E no meio de tudo isso, Mônica encontrou no empresário não apenas um amigo, mas um pai. Ela sabia que sua mãe tinha sofrido muito na vida. E vê-la finalmente feliz, segura nos braços de um homem que a amava, era tudo que sempre quis. Felipe e Denise não eram perfeitos. Eles sabiam que ainda enfrentariam desafios. Mas juntos, descobriram algo que poucos têm a sorte de encontrar. Um amor verdadeiro. E com isso, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O amor entre Felipe e Denise florescia, resistindo ao peso das críticas e à atenção da mídia. Eles haviam enfrentado o julgamento público e a desconfiança de muitos, mas agora acreditavam que nada poderia abalar o que tinham construído. Felipe estava certo de que havia encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida. Denise, por sua vez, começava a se permitir sonhar com um futuro onde, pela primeira vez, não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Mas nem todos estavam felizes com esse relacionamento. Isabela Barreto, irmã de Felipe, observava tudo de longe, sem esconder sua indignação. Para ela, aquilo não passava de um absurdo. Seu irmão, um homem de negócios bem-sucedido, estava envolvido com uma mulher simples, sem status, sem dinheiro, sem qualidade suficiente para fazer parte da família Barreto. Desde que os boatos sobre o relacionamento de Felipe e Denise surgiram na mídia, Isabela se viu tomada por um misto de raiva e desprezo. Ela não conseguia entender como um homem tão inteligente podia se deixar levar por um romance que para ela não fazia sentido. Mas não ficaria parada. Ela nunca aceitara que ninguém tirasse vantagem de seu irmão e estava convencida de que Denise não passava de uma oportunista e faria de tudo para provar isso. Nos dias seguintes, Isabela começou a espalhar boatos discretos em círculos de alta sociedade. Em jantares, eventos e encontros de negócios, mencionava o relacionamento de Felipe como algo preocupante. Semeava dúvidas, insinuava que Denise tinha segundas intenções. É estranho, não acham? Uma mulher humilde, mãe solteira, de repente, conquista um dos homens mais ricos do país. As palavras de Isabela se espalharam como veneno. Em pouco tempo, rumores começaram a circular. Blogs de fofoca lançaram matérias insinuando que Denise estaria de olho na fortuna de Felipe. Algumas revistas chegaram a questionar se o empresário não estava sendo manipulado, mas Isabela não parou por aí. Determinada a encontrar algo concreto contra Denise, contratou um detetive particular. Sua missão? Vasculhar cada detalhe do passado da mulher. Ela tinha certeza de que encontraria algo comprometedor. Dívidas, problemas financeiros, qualquer coisa que provasse que Denise não era digna de estar ao lado de Felipe. Enquanto isso, Denise começou a sentir o peso daquela perseguição. Nos primeiros dias, tentou ignorar os boatos, mas eles se tornavam cada vez mais insistentes. Nos supermercados, sentia os olhares atravessados. Em restaurantes, ouviu sussurros maldosos. E então veio o golpe final. Uma reportagem foi publicada em um tabloide sensacionalista com o título "Quem é Denise Almeida? O passado obscuro da mulher que conquistou Felipe Barreto". Denise sentiu o estômago revirar ao ver sua vida exposta em páginas impressas. O artigo falava sobre sua luta como mãe solteira, sobre as dificuldades financeiras que enfrentou. Distorcia fatos, insinuava que sua aproximação com Felipe fora planejada. Felipe leu aquilo e sentiu o sangue ferver. Ele não precisava de provas para saber que aquilo era um ataque direto. Ele sabia de onde vinha e não deixaria barato. Naquela mesma noite foi até a casa de sua irmã, decidido a resolver a questão de uma vez por todas. Isabela, ao abrir a porta e ver a fúria estampada no rosto de Felipe, já sabia o que estava por vir. "Foi você, não foi?" A voz dele estava firme, cortante.
Isabela cruzou os braços, sustentando o olhar dele sem recuar. Eu apenas protejo a nossa família, Felipe. Você está cego. Essa mulher não te ama. Ela ama o que você pode oferecer. Felipe riu, um riso seco, incrédulo. Você sequer conhece Denise. Nunca se deu ao trabalho de olhar para ela além dos seus preconceitos. Ela não precisa do meu dinheiro. Nunca me pediu nada. Mas você, com sua arrogância, prefere acreditar em uma mentira que você mesma criou. Eu só quero o seu bem, Isabela retrucou, sentindo o rosto corar. Felipe deu um passo à frente, o olhar carregado de desapontamento. Se quisesse o meu bem, respeitaria a minha felicidade. E a minha felicidade é Denise. Isabela hesitou. Pela primeira vez, viu no irmão uma certeza inabalável. Ele não estava encantado, não estava iludido. Ele havia escolhido Denise com o coração e não havia nada que ela pudesse fazer para mudar isso. Mas mesmo assim, não cederia tão fácil. Vamos ver até quando essa ilusão dura. Felipe apertou os punhos. Eu não vou permitir que você machuque a mulher que eu amo. Se continuar com isso, Isabela vai me perder. A ameaça ficou no ar. Pela primeira vez, Isabela percebeu que estava prestes a cruzar um limite sem volta. Felipe virou as costas e saiu, deixando-a sozinha com suas próprias dúvidas. Naquela noite, Denise estava sentada na cama, abraçada aos próprios joelhos, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Mônica dormia no quarto ao lado, alheia ao furacão que se desenrolava. Quando ouviu o som da porta se abrir, sentiu o coração disparar. Felipe entrou, os olhos ainda carregados de fúria, mas ao vê-la ali, encolhida, vulnerável, sua raiva se dissolveu. Ele se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. Denise não levantou o rosto, apenas sussurrou. Isso nunca vai acabar, não é? Sempre vai ter alguém que vai nos julgar, que vai querer nos separar. Felipe pegou sua mão e apertou com firmeza. Deixe que falem. Eu não me importo com o que dizem. Eu só me importo com você. Ela olhou para ele, os olhos úmidos, cheios de incertezas. E se eu não for forte o suficiente para suportar isso? Felipe segurou seu rosto com delicadeza. Eu serei forte por nós dois. Então, pela primeira vez, desde que toda aquela tempestade começou, Denise sentiu que, talvez, estivesse segura. Mas Isabela não desistiria tão fácil. E no dia seguinte, algo aconteceria que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Isabela segurava um envelope nas mãos. Seu coração batia acelerado. O detetive que contratou havia enviado um relatório detalhado sobre Denise. Ela passou a noite em claro, esperando ansiosa pelo momento em que descobriria algo que derrubaria de vez o relacionamento do irmão. Com os dedos trêmulos, abriu o envelope e puxou as folhas. Seus olhos correram pelas palavras impressas, buscando qualquer erro, qualquer detalhe que comprometesse Denise. Mas conforme lia, algo dentro dela começou a desmoronar. Não havia nada, nenhuma fraude, nenhum segredo obscuro, nenhum plano de interesse. O relatório apenas narrava a vida difícil de Denise. Uma jovem que cresceu com poucas oportunidades, que trabalhou duro desde nova para sustentar a filha, que enfrentou humilhações, fome e dor sem nunca pedir ajuda a ninguém. E então, Isabela percebeu algo que nunca havia considerado. Ela queria que Denise fosse uma vilã. Precisava que ela fosse. Mas a verdade era que a única pessoa que estava errada nessa história era ela mesma. Mas o orgulho ainda a impedia de aceitar. Naquela tarde, ela apareceu na casa de Felipe. Ele abriu a porta e a encarou com frieza. Desde a discussão, não se falaram. Felipe já esperava mais uma tentativa de envenenar seu relacionamento. O que você quer agora, Isabela? Ela hesitou. Pela primeira vez não sabia o que dizer.
Respirou fundo e puxou o envelope da bolsa, estendendo para ele. Leia. Felipe pegou os papéis com desconfiança, folheando rapidamente. Conforme lia, sua expressão foi mudando. Ele já sabia da história de Denise, mas ver tudo documentado, com datas, registros e depoimentos, apenas reforçou algo que ele sempre soube. Denise era uma mulher excepcional. Ele levantou os olhos para a irmã, incrédulo. Você mandou investigar a mulher que eu amo? Sim, Isabela confessou sem rodeios. Eu queria provar que ela era uma aproveitadora, mas eu estava errada. Felipe cruzou os braços, esperando que ela continuasse. Isabela respirou fundo, sentindo a vergonha queimando por dentro. Ela nunca quis o seu dinheiro, Felipe. Tudo que Denise fez na vida foi por Mônica. Trabalhou sem descanso, passou dificuldades que eu jamais imaginaria. Enquanto eu estava aqui, cercada de luxo, ela estava tentando sobreviver. Ela fechou os olhos por um segundo antes de continuar. Eu fui injusta. A julguei sem conhecê-la, sem dar a ela uma chance. Eu só não queria que você fosse enganado, mas percebi que a única enganada aqui era eu. Felipe a observou por alguns segundos, avaliando suas palavras. Então, suspirou, relaxando os ombros. Se você realmente entende isso, então pare de nos atacar. Se quiser ser parte da minha vida, precisa aceitar Denise. Isabela assentiu lentamente. Eu quero consertar isso. Quero conhecê-la de verdade. Quero pedir desculpas. Felipe a encarou por mais um instante e então, sem dizer mais nada, a convidou para entrar. Denise estava na cozinha, distraída, preparando um chá. Quando se virou e viu Isabela ali, seu corpo enrijeceu. A lembrança das matérias maldosas ainda era recente, a dor das acusações ainda queimava em seu peito. Mas então, Isabela deu um passo à frente e, para a surpresa de Denise, disse com sinceridade: Eu fui uma idiota. Eu te julguei sem te conhecer, sem saber quem você realmente era. Fui cruel, fui arrogante e estou aqui para dizer que sinto muito. Denise ficou em silêncio. Podia sentir que as palavras vinham do coração. Eu li sobre você, Denise, sobre o que passou, sobre tudo que fez pela sua filha. Eu não sabia. Eu não quis saber. Mas agora sei e quero tentar consertar isso. Houve um momento de silêncio absoluto. Então, para a surpresa de todos, Denise sorriu levemente. Eu não guardo rancor, Isabela. Mas espero que de agora em diante possamos seguir em frente sem ataques. A irmã de Felipe respirou aliviada e assentiu. Sim, eu só quero que meu irmão seja feliz. E pelo que vi, você faz isso por ele. Felipe olhava a cena sem conseguir esconder a emoção. Aquilo era tudo que ele queria, mas ele ainda tinha algo maior em mente. Naquela mesma noite, levou Denise para um jantar especial. Dessa vez, ele queria algo diferente, algo que marcasse para sempre a história deles. Denise, já mais tranquila após a reconciliação com Isabela, estava radiante. O clima estava leve e, pela primeira vez desde que tudo começou, sentia que podia respirar sem medo. Felipe a observava sorrir e, naquele momento, teve certeza. Ele pegou a mão dela e disse: Eu nunca conheci alguém como você, Denise. Você me fez enxergar o mundo de uma forma diferente, me fez sentir algo que nunca senti antes. E eu sei que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Denise piscou, surpresa. Foi então que ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a abriu. O brilho do anel fez os olhos de Denise marejarem. Denise Almeida, você aceita se casar comigo? O mundo pareceu parar. Denise levou uma das mãos à boca, surpresa, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Ela olhou para Felipe e viu nele tudo que sempre quis, mas nunca ousou sonhar. E então, com o coração explodindo de felicidade, ela sorriu e disse: Sim. Felipe sorriu, deslizando o anel em seu dedo. O restaurante inteiro aplaudiu.
Mas para eles, naquele momento, o mundo se resumia apenas aos dois. Quando voltaram para casa, Mônica estava esperando ansiosa. Ao ver o anel na mão da mãe, abriu um sorriso imenso e correu para abraçá-la. "Finalmente!" a menina exclamou rindo. Felipe se ajoelhou diante de Mônica, segurando suas mãos. "Isso significa que não estou apenas pedindo sua mãe em casamento, Mônica. Eu também quero ser parte da sua vida. Quero ser seu pai." Mônica sentiu um nó na garganta, mas não hesitou. Ela pulou nos braços de Felipe, o abraçando forte. "Você já é, Felipe. Sempre foi." Naquele momento, eles se tornaram oficialmente uma família. O dia começava a cair e o céu se tingia de tons alaranjados quando Felipe estacionou o carro em frente à casa de Denise. Ele permaneceu ali por um instante, observando a porta da casa, onde agora encontrava a paz que nunca soube que precisava. Dentro daquele lar simples, encontrou algo que dinheiro nenhum poderia comprar: amor verdadeiro. Mas naquela noite, ele precisava falar sobre algo ainda mais importante, algo que vinha carregando dentro de si há muito tempo. Ao entrar, encontrou Denise na cozinha preparando um chá. Mônica, como de costume, estava sentada à mesa rabiscando algo em um caderno, o rosto concentrado. Ao vê-lo, abriu um sorriso largo, como fazia sempre que ele chegava. Felipe, você precisa ver isso. Estou escrevendo uma música nova." Felipe sorriu, aproximando-se para espiar a folha cheia de anotações. Mônica tinha um brilho especial quando falava de música. Desde que começara as aulas de piano, parecia ter descoberto uma nova forma de se expressar. Mas apesar da cena tranquila, seu coração estava acelerado. Ele sabia que aquele momento precisava acontecer. Depois do jantar, quando Mônica foi para o quarto estudar, Felipe e Denise se sentaram na varanda. O vento fresco da noite balançava suavemente as cortinas e, por um momento, tudo parecia perfeito. Felipe segurou as mãos de Denise e respirou fundo. "Tem algo que venho pensando há muito tempo e preciso te dizer." Denise o olhou com curiosidade, sentindo a seriedade no tom de sua voz. "Eu quero adotar Mônica. Quero ser oficialmente o pai dela." Denise sentiu o coração parar por um segundo. Felipe apertou suas mãos com mais firmeza, os olhos carregados de emoção. "Desde o dia em que essa menina entrou na minha vida, algo mudou dentro de mim. Eu nunca imaginei que sentiria isso, Denise, mas a verdade é que eu a amo como se fosse minha filha. Quero protegê-la, quero estar ao lado dela em cada conquista, em cada desafio. Quero que ela tenha meu nome, minha garantia de que, aconteça o que acontecer, estarei aqui por ela." Os olhos de Denise se encheram de lágrimas. Ela sabia que Felipe amava Mônica, mas ouvir aquelas palavras em voz alta era algo que a atingia de uma forma indescritível. Felipe continuou: "Não quero apenas ser o homem que ama você, Denise. Quero ser o pai que Mônica sempre mereceu. Quero que ela tenha tudo que nunca teve. Quero que ela olhe para mim e saiba que sou alguém em quem pode confiar para sempre." Denise levou a mão à boca, tentando conter a emoção que transbordava. Não era apenas sobre papelada, documentos ou legalidade. Era sobre amor. Sobre um homem que decidiu, por vontade própria, assumir a menina como sua filha. "Felipe." Sua voz saiu embargada. Ela não precisou dizer mais nada. Ela o abraçou, sentindo o coração explodir de gratidão. Naquela noite, quando Mônica saiu do quarto e encontrou os dois sentados no sofá, Felipe a chamou para perto. "Vem cá, minha pequena, preciso te contar uma coisa." Ela se aproximou curiosa, sentando-se ao lado dele. Felipe respirou fundo e pegou suas mãos. "Eu queria te dizer algo que já deveria ter dito há muito tempo. Você sabe o quanto eu te amo, não sabe?" Mônica assentiu com um sorriso. "Claro que sei, Felipe." Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos dela com carinho. "Eu quero ser seu pai, Mônica. Não só no coração, mas de verdade. Quero te adotar, quero que você tenha meu nome, quero ser oficialmente o seu pai."
A menina arregalou os olhos. O silêncio preencheu o ambiente por alguns segundos. Então, sem aviso, ela se lançou nos braços dele. De verdade, Felipe, você quer ser meu pai? Mesmo? Felipe a segurou com força, a emoção tomando conta dele. Quero, minha pequena. Nada me faria mais feliz. Mônica escondeu o rosto no peito dele e quando ergueu a cabeça novamente, seus olhos brilhavam. Então eu posso te chamar de pai. Felipe sentiu o coração falhar por um segundo. E então, sem hesitar, respondeu: pode, porque é exatamente isso que eu sou. Mônica sorriu, e dessa vez foi ela quem apertou Felipe com força. Eu te amo, pai. Foi naquele instante que Felipe soube que sua vida estava completa. Mas o caminho ainda não seria fácil. Nos dias seguintes, Felipe deu início ao processo de adoção. Era burocrático, exigia paciência, tempo e esforço, mas nada disso importava. Ele queria fazer tudo do jeito certo. Isabela, que agora havia se tornado uma forte aliada do irmão, apoiou a decisão. Os amigos próximos e até mesmo a mídia começaram a enxergar aquela história com outros olhos. A jornada daquele homem que escolheu amar uma menina como sua própria filha começou a emocionar muitas pessoas. Enquanto isso, Mônica continuava a se destacar nos estudos. Sua paixão pela música crescia a cada dia e Felipe fez questão de incentivá-la, dando-lhe os melhores professores, garantindo que ela tivesse todas as oportunidades que merecia. Denise, por sua vez, observava tudo com orgulho. Felipe não era apenas o homem que ela amava. Ele era o pai que Mônica nunca teve, o porto seguro que ela tanto sonhou. E então veio o grande dia. O dia em que Mônica subiria ao palco para sua primeira apresentação de piano. Felipe e Denise estavam na plateia, nervosos e emocionados, esperando pelo momento em que a menina apareceria. Quando o nome de Mônica foi chamado, ela entrou no palco com um vestido azul claro, os cabelos soltos e um brilho nos olhos que Felipe nunca esqueceria. Ela se sentou ao piano, respirou fundo e posicionou os dedos sobre as teclas. E então, a música começou. Foi como se a sala inteira prendesse a respiração. Cada nota parecia carregar a emoção daquela jornada, a dor, os desafios, o amor, a superação. Mônica tocava com a alma, e cada melodia ecoava como um sussurro carregado de sentimentos profundos. Quando terminou, o silêncio durou poucos segundos antes que o teatro inteiro explodisse em aplausos. Felipe e Denise se levantaram, batendo palmas com os olhos marejados. Mônica olhou para eles e, no meio da multidão, encontrou o olhar de Felipe. E então, com um sorriso radiante, sussurrou apenas para ele: obrigado, pai. Naquele momento, Felipe soube que havia tomado a melhor decisão da sua vida. Mas ainda havia um último passo. A adoção ainda precisava ser oficializada. E no dia seguinte, algo aconteceria que mudaria suas vidas para sempre. A emoção do recital ainda pairava no ar. Mônica estava radiante, sentindo-se mais realizada do que nunca. Ela não apenas havia encantado a plateia com sua música, mas, acima de tudo, sentia-se parte de algo maior. Pela primeira vez, olhou para Felipe e Denise e enxergou uma verdadeira família. Mas havia um último passo a ser dado. Felipe já havia iniciado o processo legal para a adoção. Ele queria que Mônica carregasse seu sobrenome, que tivesse todos os direitos que uma filha de sangue teria. Queria que, diante da lei e do mundo, ninguém nunca duvidasse do laço que existia entre eles. O caminho burocrático, porém, não foi fácil. Havia documentos a serem preenchidos, entrevistas, análises do histórico familiar. Mesmo sendo um empresário influente, Felipe sabia que ali, naquele processo, ele era apenas um homem tentando provar que merecia ser chamado de pai. Denise o acompanhava em cada passo. Via a forma como ele lidava com tudo aquilo com paciência e determinação. Não era uma decisão impulsiva, não era algo feito apenas por emoção do momento.
Felipe queria ser o pai de Mônica com todo o coração. Mônica, por sua vez, vivia a expectativa. Ela tentava agir com naturalidade, como se não estivesse contando os dias. Mas, todas as noites, ao se deitar, seu coração acelerava ao pensar que, em breve, teria um pai de verdade. Então, finalmente, a data da audiência foi marcada. O dia amanheceu com o céu nublado, e Mônica, ansiosa, quase não conseguiu tomar café. Denise segurava suas mãos com carinho, tentando transmitir calma, mas ela própria estava nervosa. Felipe, por outro lado, mantinha a postura firme, mas dentro de si carregava uma mistura de sentimentos intensos. Ao chegarem ao fórum, foram recebidos pelo advogado e encaminhados à sala de audiências. O juiz, um homem experiente de expressão séria, folheava os documentos com atenção. Havia perguntas a serem feitas, formalidades a serem cumpridas. Quando chegou a vez de Mônica falar, a menina respirou fundo, tentando manter a voz firme. Felipe sempre esteve ao meu lado. Ele me ensinou coisas que eu nunca imaginei aprender. Ele me incentivou, acreditou em mim, cuidou de mim. Mas, acima de tudo, ele me fez sentir que sou importante. Ele é o meu pai, mesmo antes desse documento dizer isso. A sala ficou em silêncio. Denise enxugou uma lágrima discreta, enquanto Felipe mantinha o olhar fixo na menina, sentindo o coração apertar. O juiz fez mais algumas perguntas e, depois de alguns minutos que pareceram horas, respirou fundo e deu seu veredito. A adoção de Mônica Almeida Barreto está oficialmente concedida. A emoção tomou conta do ambiente. Denise segurou a mão da filha com força, enquanto Felipe passou a mão no rosto, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Mônica olhou para ele e, pela primeira vez, ouviu seu novo sobrenome com orgulho. Ela correu para os braços de Felipe, que a segurou firme, sentindo a vida ganhar um novo significado. Você conseguiu, pai. Dessa vez, não havia mais incertezas nem barreiras. Felipe Barreto era, oficialmente, o pai de Mônica. E para celebrar esse momento inesquecível, ele organizou uma festa. Não era um evento luxuoso, não era algo grandioso. Felipe queria que fosse algo especial, mais íntimo, apenas para aqueles que realmente importavam. Isabela, agora transformada pela história de Denise e Mônica, foi uma das primeiras a chegar. Ela abraçou a sobrinha com carinho, sussurrando: "Bem-vinda oficialmente à família, Mônica." A menina sorriu, aceitando aquele abraço como mais um símbolo de que tudo estava finalmente no lugar certo. Os amigos mais próximos também estavam lá, brindando a nova família que surgia. Denise olhava para tudo aquilo, segurando uma taça de vinho, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Felipe se aproximou dela e passou o braço por sua cintura, puxando-a para perto. "Nós conseguimos, Denise." Ela olhou para ele com os olhos brilhando. "Sim, conseguimos." Felipe então olhou para Mônica, que sorria rodeada pelos convidados, e soube que nunca havia sido tão feliz. Mônica agora era sua filha, Denise era sua mulher. E nada no mundo poderia mudar isso. O amor havia vencido. O sol começava a se pôr no horizonte quando Denise olhou pela janela e viu Mônica no quintal, sorrindo enquanto segurava um catálogo de vestidos. A menina estava radiante com os preparativos do casamento, mergulhada em cada detalhe como se fosse um evento mágico. E, de certa forma, realmente era. Felipe e Denise haviam decidido que a cerimônia seria íntima, sem ostentação, mas com tudo que tivesse significado para eles. Não queriam algo grandioso, queriam apenas celebrar o amor que os uniu e a família que formaram. Mas para Mônica, esse casamento era muito mais do que apenas um evento. Era a confirmação de que sua mãe estava segura, feliz, e que Felipe estaria ali para sempre. Desde que a data foi marcada, Mônica fez questão de participar de tudo.
Escolheu a decoração, ajudou a selecionar as flores que enfeitariam o jardim e até teve a ideia de personalizar os convites com trechos de músicas que ela mesma tocava ao piano. Mas o momento mais emocionante veio quando Denise a levou para ajudá-la a escolher o vestido. Na loja, Mônica olhava cada vestido com um brilho nos olhos, analisando com cuidado cada detalhe, como se estivesse escolhendo algo para si mesma. "Esse aqui, mãe, esse é perfeito para você." Denise sorriu ao ver a filha apontando para um vestido de tecido leve, delicado, com rendas sutis e um corte que parecia ter sido feito para ela. Experimentou-o e, ao se ver no espelho, sentiu uma pontada no peito. Por tantos anos, nunca imaginou que teria um momento como aquele. Nunca sonhou com casamento, nem com contos de fadas. Para ela, a vida sempre foi sobre sobrevivência, sobre lutar dia após dia sem espaço para fantasias. Mas ali estava ela, vestida de noiva, pronta para começar um novo capítulo. Ela se virou para Mônica e viu que a menina segurava as lágrimas. "Você está linda, mãe. Vai ser o dia mais feliz das nossas vidas." Denise sentiu o coração transbordar. A menina estava certa. Era o começo de algo novo. O grande dia chegou rápido. O jardim onde a cerimônia aconteceria estava decorado de forma simples, mas encantadora. Flores brancas e amarelas adornavam o altar, e as luzes delicadas penduradas entre as árvores criavam um clima acolhedor e mágico. A brisa fresca da tarde trazia consigo um aroma suave de lavanda e jasmim. Os convidados começaram a chegar, e entre eles estavam Isabela, que agora era uma forte apoiadora da relação do irmão, e alguns amigos próximos que acompanharam a jornada de Felipe e Denise. Felipe estava no altar, ansioso, segurando as próprias mãos para conter a emoção. Nunca imaginou que aquele momento significaria tanto para ele. Já havia fechado contratos bilionários, tomado decisões arriscadas nos negócios, mas nada se comparava ao que sentia ali, esperando pela mulher que mudou sua vida. E então, o momento chegou. A música suave começou a tocar e, ao fundo, Mônica surgiu com Denise ao seu lado. A menina usava um vestido azul claro, o mesmo tom que usou no recital de piano que emocionou a todos. Mas o que realmente chamava a atenção era o sorriso orgulhoso que estampava seu rosto. Ela segurava a mão da mãe com firmeza, conduzindo-a pelo corredor florido como se dissesse ao mundo inteiro: "Essa é minha mãe. Ela merece ser feliz." Os olhos de Felipe e Denise se encontraram, e naquele instante tudo ao redor desapareceu. Quando chegaram ao altar, Mônica deu um beijo carinhoso na mãe e depois olhou para Felipe com os olhos brilhando. "Agora é com você, pai." Felipe sorriu, sentindo o peito apertar de emoção ao ouvir aquela palavra. Ele pegou as mãos de Denise e juntos olharam para o celebrante, prontos para dar o próximo passo. Os votos foram ditos com o coração. Felipe prometeu amar Denise em todos os momentos, nos dias fáceis e nos difíceis, e jamais permitir que o medo ou as dificuldades os afastassem. Denise, com lágrimas nos olhos, prometeu ser sua parceira, sua confidente, e que, independentemente do que acontecesse, sempre lutariam juntos. E, acima de tudo, Denise olhou para Mônica antes de continuar. "Prometo que nossa família será sempre nossa maior força." Felipe apertou as mãos dela, sentindo que nunca havia tido tanta certeza de algo em sua vida. O celebrante sorriu e pronunciou as palavras que selariam aquela união para sempre. "Pelo amor que os une, pela família que construíram, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." O beijo veio carregado de emoção, selando tudo o que viveram até ali. Mônica, ao ver a cena, bateu palmas com entusiasmo, sentindo o coração explodir de felicidade. Eles eram, oficialmente, uma família. Mas a noite estava apenas começando.
A festa começou logo após a cerimônia, e a felicidade no ar era palpável. Mônica, cheia de energia, tomou o microfone e pediu a atenção de todos. Eu tenho algumas palavras para dizer. Os convidados se silenciaram, atentos à menina que agora se destacava no centro do salão. Ela respirou fundo, encarou Denise e Felipe e então começou. Se alguém tivesse me dito há algum tempo que minha vida mudaria tanto, eu não acreditaria. Eu e minha mãe sempre fomos só nós duas. Ela me ensinou tudo sobre ser forte, sobre nunca desistir. Mas então algo aconteceu. Um dia, sem esperar, a vida colocou o Felipe no nosso caminho. Ela olhou para Felipe com carinho e continuou. Eu não salvei só a vida dele naquele dia. Ele também salvou a nossa. Salvou minha mãe de uma vida de sacrifícios. Me mostrou que eu posso sonhar alto, que posso ser mais do que eu imaginava. Ele nos deu uma coisa que nunca tivemos antes: segurança, amor, família. Denise segurou o choro, enquanto Felipe já não conseguia esconder as lágrimas. Hoje, estamos celebrando o casamento dessas duas pessoas que eu mais amo no mundo, minha mãe e meu pai. Porque sim, Felipe, você é meu pai e eu não poderia ter pedido um melhor. Houve um momento de silêncio profundo antes que todos aplaudissem de pé. Felipe se levantou, caminhou até Mônica e a abraçou com força. Eu que sou o sortudo por ter você como filha. A festa seguiu noite adentro, com risadas, danças e alegria genuína. Mas aquele discurso ficaria para sempre marcado nos corações de todos. E a lua de mel que viria depois seria a cereja do bolo dessa história de amor e superação. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Pois ao final de tudo, Felipe teria um último momento de reflexão, relembrando tudo que o trouxe até ali. E entenderia de uma vez por todas o verdadeiro significado de gratidão. A festa seguiu noite adentro, com música, risadas e alegria pura. Felipe e Denise dançavam no meio do salão, rodeados por pessoas que testemunharam cada passo dessa jornada. Mônica girava entre os convidados, radiante, sendo abraçada e elogiada por todos. Isabela, que um dia tentou impedir esse amor, agora brindava emocionada ao lado do irmão. Ela olhou para Felipe e Denise e percebeu o quanto estava errada no passado. Não havia ambição ali. Não havia interesse. Apenas amor genuíno, o tipo de amor que poucos têm o privilégio de encontrar. Quando chegou a hora da valsa, Felipe puxou Denise para a pista, segurando-a com delicadeza, como se aquele momento fosse sagrado. Eles se moviam suavemente, perdidos um no outro, enquanto a música os envolvia. E então, no meio da dança, ele sussurrou: Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Denise sorriu, os olhos brilhando. E eu nunca imaginei que poderia ter tudo isso. Felipe olhou para Mônica, que os observava com um sorriso puro, e sentiu o coração apertar. A menina havia sido o fio invisível que costurou o destino deles. Foi por causa dela que ele sobreviveu. Foi por causa dela que encontrou Denise. Ele fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. A gratidão era um sentimento pequeno demais para expressar tudo o que sentia. Olhando ao redor, Felipe viu o reflexo de sua nova vida. A mesa cheia de pessoas que realmente importavam. A mulher que amava em seus braços. A filha que, sem querer, o ensinou o verdadeiro significado da vida. E naquele instante, entendeu. Nem todo homem rico é poderoso. Nem todo homem poderoso é feliz. Mas ele tinha tudo. A lua de mel não foi tradicional. Felipe não queria um momento apenas para ele e Denise. Ele queria algo que unisse a família. Então, como havia prometido a Mônica tempos atrás, levou as duas para conhecer a Europa. Passearam por Paris, onde Mônica ficou deslumbrada com a Torre Eiffel, iluminada à noite.
Visitaram os museus de Florença, onde a menina se emocionou ao ver obras que antes só conhecia dos livros. Foram a Londres, onde Denise se encantou com os jardins reais, e Felipe se pegou sorrindo ao ver como elas estavam felizes. Cada cidade visitada era mais do que um destino turístico. Era a prova de que sonhos podem se tornar realidade. Mônica, certa noite, enquanto estavam na varanda do hotel em Roma, olhou para Felipe com os olhos cheios de admiração. Antes eu não tivesse te salvado aquele dia, você acha que tudo isso ainda teria acontecido? Felipe a puxou para perto, segurando seu rosto com carinho. Foi você quem me salvou, Mônica. E não falo só do acidente. Você me salvou de uma vida vazia. Você me ensinou que o que realmente importa não pode ser comprado. A menina sorriu, segurando suas mãos. E você me mostrou que posso sonhar. Felipe sentiu os olhos marejarem. E você vai realizar cada um desses sonhos. Eu prometo. Do this student season. Ao voltarem da viagem, a vida seguiu seu curso. Mas nada era mais como antes. Mônica cresceu, amadureceu e, com o incentivo de Felipe e Denise, começou a se dedicar ainda mais à música. Com o tempo, passou a se apresentar em festivais e a chamar a atenção de grandes mestres do piano. Felipe, que antes vivia apenas para os negócios, agora tinha um novo propósito: ajudar Mônica a alcançar o que quisesse. E Denise, agora sua esposa, era seu porto seguro, sua cúmplice, a mulher que lhe deu uma nova perspectiva de vida. Os anos passaram, mas uma coisa nunca mudou: o amor que os unia. E numa noite tranquila, muitos anos depois, Felipe estava sentado no jardim de casa, ouvindo Mônica tocar piano dentro de casa. Denise se aproximou, pousando a mão sobre seu ombro. O que foi? Parece pensativo. Felipe olhou para ela e depois para Mônica, que tocava com a mesma paixão de quando começou. Eu estava lembrando de tudo. Do acidente, do semáforo, de como minha vida mudou por causa de uma menina que vendia balas. Denise sorriu, sentando-se ao lado dele. E pensar que um simples ato de coragem mudou tudo, não é? Felipe assentiu. Aquele dia foi o dia em que eu renasci. Mas não porque sobrevivi ao acidente, foi porque encontrei vocês. Ele pegou a mão de Denise e entrelaçou seus dedos nos dela. Eu tive dinheiro, status, sucesso, mas só conheci a verdadeira riqueza quando encontrei vocês. Denise deitou a cabeça em seu ombro, suspirando. E nós só conhecemos a verdadeira segurança quando encontramos você. Felipe fechou os olhos por um instante, absorvendo aquela paz. Mônica continuava tocando, a melodia se espalhando pelo ar como uma trilha sonora perfeita para aquela história. Uma história de superação, de amor, de gratidão e, acima de tudo, de recomeços. Porque no fim, não importa de onde você veio, o que realmente importa é para onde você decide ir. E Felipe escolheu o melhor caminho de todos, o caminho do amor, o caminho da família, o caminho da felicidade.